No ar, a trilha sonora anuncia mais um programa dedicado às vozes que resistem e aos povos que lutam por liberdade. Hoje, nosso foco são as notícias dos povos livres e um panorama dos acontecimentos mais urgentes da semana, especialmente aqueles que envolvem as comunidades originárias dentro do que chamam de Federação Russa. Em Kiev, uma conferência internacional reuniu líderes e especialistas para discutir o papel estratégico do Cáucaso do Norte na segurança europeia. Enquanto isso, o Kremlin intensifica sua máquina de repressão sistemática contra nações indígenas, sufocando qualquer sinal de autonomia ou identidade cultural. Você já ouviu falar no Dia da Unidade Nacional na Rússia? Um feriado criado para mascarar divisões profundas e perpetuar a narrativa de um império que nunca existiu de verdade. Enquanto isso, em diversas regiões do país, grupos ultranacionalistas como a comunidade russa desfilam pelas ruas, promovendo discursos de ódio. E em Tver, o feminicídio segue impune. Só neste mês 4 mulheres foram assassinadas, elevando o total do ano para 17. Esses e outros temas serão debatidos com especialistas e representantes dos povos originários neste novo episódio. A conferência em Kiev não foi apenas mais um evento diplomático. Marcando o 3º aniversário da resolução do parlamento ucraniano que condena a agressão militar russa contra a República Chechena da Icheria e reconhece o genocídio do povo checheno, o encontro reuniu políticos, analistas e líderes de movimentos de libertação nacional. A mensagem central: o Cáucaso do Norte não é apenas uma peça no tabuleiro geopolítico, mas um elemento-chave para a estabilidade da Europa e da Eurásia. A Rússia só sabe existir oprimindo outros povos, afirmou um dos participantes. E a Ucrânia, ao reconhecer isso oficialmente, deu um passo histórico. Não é apenas um gesto de solidariedade, mas um sinal de que a luta por liberdade tem aliados poderosos. O agradecimento ao parlamento ucraniano não foi mero protocolo. Para os chechenos e outros povos subjugados, aquele reconhecimento significou esperança. É a prova de que o mundo não virou as costas para a nossa tragédia, disse um representante. Agora temos a chance de lutar juntos, ombro a ombro, por um futuro onde nossas vozes não sejam mais silenciadas. Durante os debates discutiram-se mecanismos concretos de apoio, desde a aplicação da jurisdição universal para punir crimes de guerra até a proteção de línguas e culturas ameaçadas. A conclusão foi clara: um Cáucaso livre do jugo russo é essencial para a segurança não só da Europa, mas de toda a região. A Ucrânia, hoje, é o epicentro da solidariedade internacional com os povos oprimidos. E não se trata apenas de palavras. Para nós, chechenos, a agressão russa de 2014 não foi um evento distante, explicou um participante. Era o início de algo maior. Quando defendemos a Ucrânia, estamos defendendo o nosso próprio futuro. Cada soldado, seja ucraniano, checheno, francês ou britânico, luta não só por um país, mas pela sobrevivência da civilização. Kifá Shubarov, líder do Mejlis do povo tártaro da Crimeia, reforçou: enquanto houver territórios ocupados, como a Crimeia e a Chechênia, a segurança europeia será uma ilusão. O Cáucaso do Norte, muitas vezes visto como um território remoto e irrelevante, é na verdade um elo vital na cadeia de segurança do continente. Precisamos mudar essa mentalidade, alertou um especialista. Os europeus ainda enxergam a região como um quintal russo, mas isso é um erro perigoso. Desde os tempos dos impérios britânico e otomano, o Cáucaso sempre foi estratégico. No século XXI, não podemos ignorar essa realidade. Ao final do evento foi aprovada uma declaração com um plano ambicioso, uma rota de desocupação que inclui documentar crimes, impor sanções contra estruturas repressivas e fortalecer veículos de comunicação independentes. Enquanto isso, o Kremlin segue apertando o cerco. Segundo o relatório da ONU, nos últimos 3 anos, milhares de pessoas foram presas na Rússia por acusações políticas, desde traição à pátria até extremismo e terrorismo. Os processos são sigilosos, as provas são forjadas, e entre os condenados há ativistas, jornalistas, professores e até crianças. Desde 2022, os casos de traição explodiram de 10 para quase 700 por ano. As acusações de espionagem também dispararam, com mais de 150 investigações abertas só em 2023. Essas leis são usadas como armas para calar qualquer dissidência, especialmente nas repúblicas onde Moscou tenta apagar culturas e línguas locais. No Tartaristão, Bashortostão, Daguestão, Altai, Chuvasha e Chechênia, defender os direitos do povo ou questionar a dominação russa é tratado como terrorismo. O Kremlin transformou a identidade cultural em crime e denunciou um ativista. Qualquer tentativa de autonomia é esmagada, qualquer voz dissonante é silenciada.
Enquanto isso, o Dia da Unidade Nacional é celebrado com pompa, mas sua verdadeira função é esconder a realidade, um país dividido, onde a unidade é imposta pela força. Como explicou Maxim Kuzachetov, jornalista e historiador de São Petersburgo, o feriado foi criado para substituir o antigo 7 de novembro, data da Revolução Bolchevique. Era preciso algo que mantivesse a população distraída, algo que disfarçasse a ausência de coesão real. E assim nasceu mais uma farsa do regime. Precisava ser preenchido. E o que inventaram? Uma data arbitrária, um acontecimento distorcido, porque a verdade não lhe servia. Afinal, o que realmente aconteceu em 4 de novembro de 1612? Não foi uma vitória heroica, mas um acordo forçado. Os poloneses que eles mesmos haviam convidado para o Kremlin para resolver a crise dos falsos Dmitri, acabaram saindo de mãos vazias após negociações. Moscou os chamou, Moscou se arrependeu, Moscou os expulsou, e agora celebra isso como unidade nacional. Que ironia macabra! Um feriado que comemora a própria indecisão, a traição e a submissão temporária de um povo que, na verdade, nunca teve escolha. Maxim Kuzachetov não hesita em chamar as coisas pelo nome. O que a Rússia chama de unidade não passa de uma teia de medo, obediência cega e silenciamento. Cada palmo de terra anexado à Moscóvia foi conquistado à força, guerras, deportações, a destruição sistemática de línguas, religiões e memórias. Povos inteiros foram reduzidos às sombras de si mesmos, proibidos de falar suas línguas, praticar suas crenças ou sequer lembrar suas histórias. E quem ousa resistir? É rotulado de extremista separatista inimigo do Estado. Que tipo de unidade é essa, construída sobre ossos e cinzas, mantida por prisões e censura? A situação só piorou após o colapso da URSS. As repúblicas que tentaram respirar liberdade nos anos 1990 foram reconquistadas uma a uma, e agora, sob o atual regime, o processo se acelerou. Chechênia, Daguestão, Tataristão. Todas viram suas identidades serem esmagadas sob a bota de um nacionalismo russo que não tolera diferenças. O Kremlin até criou 2 novos feriados, o Dia dos Povos Indígenas 30 de abril, e o Dia das Línguas dos Povos da Rússia 8 de setembro, mas são nada mais que cortinas de fumaça. Como preservar culturas que o próprio Estado se encarregou de apagar? Como celebrar línguas que são proibidas nas escolas, perseguidas nos tribunais, ridicularizadas na mídia estatal? Moscou não quer diversidade, quer submissão. E o mais grotesco é que, enquanto o país celebra sua unidade, a realidade nas regiões é de ocupação disfarçada. Enquanto os canais federais exibiam desfiles patrióticos e Putin assinava decretos no Kremlin, em Lubertsi e nos arredores de Moscou, cerca de 150 homens mascarados marchavam pelas ruas ao som de gritos de guerra. Eram membros da comunidade russa, um grupo ultranacionalista que prega a supremacia étnica, a expansão imperial e o ódio aos inimigos internos. Seus slogans não deixam dúvidas: Rússia para os russos, morte aos traidores, glória aos heróis da guerra. Não são marginais, são o braço armado de uma ideologia que o Kremlin alimenta. Afinal, quem mais poderia justificar a guerra na Ucrânia senão uma população doutrinada a acreditar na superioridade de sua missão civilizatória? Nas repúblicas muçulmanas, o espetáculo foi outro, mas não menos cínico. Em Bashortostan e Tataristão, procissões religiosas foram organizadas em homenagem ao Dia da Unidade Nacional e à Virgem de Kazan. Na superfície, uma celebração ecumênica, na prática, mais uma demonstração de como Moscou usa a religião como ferramenta de controle. Onde a maioria da população é muçulmana, o Estado promove o cristianismo ortodoxo como símbolo de identidade russa, marginalizando outras crenças. E quem protesta? É acusado de extremismo religioso ou separatismo. Mas a violência mais brutal não está nos desfiles ou nos decretos, está nas casas, nas ruas, nos tribunais. No Tartaristão, só neste ano, 17 mulheres foram assassinadas por seus parceiros ou ex-parceiros. 4 delas nos últimos 30 dias. Não são crimes passionais como a mídia estatal insiste em chamar. São feminicídios, assassinatos motivados por ódio de gênero, misoginia institucionalizada e uma cultura que normaliza a violência contra mulheres. E a situação só piorou desde que a guerra na Ucrânia começou. Homens voltam do fronte traumatizados, muitos deles ex-presidiários recrutados às pressas pelo Kremlin em troca de liberdade. Sem apoio psicológico, sem reintegração, trazem consigo a brutalidade que aprenderam nas trincheiras. E as mulheres, especialmente nas repúblicas mais militarizadas, pagam o preço. Por trás de cada feminicídio não está apenas uma tragédia individual, mas um sistema que falha em proteger, que absolve os agressores,
que não oferece abrigos seguros ou justiça. Um sistema que, em vez de promover a paz, glorifica a guerra, o armamento e a masculinidade tóxica. Enquanto o Kremlin gasta milhões em desfiles e propaganda, os centros de acolhimento para vítimas de violência doméstica fecham por falta de verbas. Enquanto Putin discursa sobre valores tradicionais, mulheres são mortas por ousarem dizer não. O Dia da Unidade Nacional não é um feriado. É um lembrete. Um lembrete de que, para os povos subjugados pela Rússia, a unidade nunca foi uma escolha, foi uma sentença. Uma sentença de silêncio, de medo, de esquecimento. E enquanto Moscou celebra a si mesma, as vozes que ousam resistir continuam sendo caladas. Mas elas não desapareceram. Ainda.